Bom, gente, mais uma vez aqui no município de Joaquim Nabuco, fazendo a nossa série para entender um pouco, né, da dinâmica espacial nessa região aqui. E o tema de hoje é transporte. Bom, eu estou agora, como vocês podem ver, né, numa estação de trem. Na verdade, é uma antiga estação de trem, né? Na verdade, a antiga estação de trem do município. Hoje em dia esse prédio ele tem outra finalidade, como vocês podem ver aqui, ó. É o formato da estação de trem. Esse prédio hoje tem outra finalidade, né? Ele já não recebe mais trens, não recebe mais carga, nem nada. Ele já passou também por diversas outras funções, né? Principalmente funções públicas, né? Já foi Secretaria de Turismo, já serviu também como outras secretarias do município aqui, tá? Sempre na finalidade pública. Hoje em dia ele está sendo utilizado para outros fins, fins comerciais. Provavelmente as suas salas devem estar sendo alugadas. Mas a gente vê o seguinte, né, que esse município ele tem uma história de transporte público ferroviário bem interessante. Tá? Aqui a gente pode ver, ó, vejam, a linha férrea, tá? E aqui por toda a sua extensão, né, lá na frente as casas, vocês podem ver que as portas estão fechadas, olha, né, o que vão corresponder a algumas salas que estão sendo utilizadas para esses fins, como eu falei para vocês. Lá atrás a gente vê, ó, a cana de açúcar. Com certeza ela era colhida e era colocada dentro dos vagões e percorria toda a extensão dessa linha férrea até chegar na usina. A usina ela está aproximadamente 2 quilômetros desse local aqui, tá? Talvez um pouco mais. E lá a carga era transportada para a usina por meio de caminhões e a usina fazia todo o serviço, né, de produção de açúcar e etc. E bom, essa estação, gente, tá? Ela foi construída aproximadamente em 1862. Já tem muito tempo. Nesse período o nosso país ele investia no transporte ferroviário, e desse tempo para cá foi sendo bastante utilizado, e esse município aqui tinha transporte para diversos municípios aqui da redondeza, como por exemplo o município de Palmares, o município de Água Preta. Vou andar aqui, tá? Na linha férrea para vocês irem vendo, né? Bem interessante isso daqui. Porque a gente vai lembrando, né, como que era a vida desse local, e a gente faz um comparativo com hoje, e é isso que eu queria apresentar um pouco, né, pra gente discutir e a gente entender um pouco dessa realidade. Passando o carro. Bom, eu tive que fazer uma pausa aqui no vídeo porque tava passando um carro aqui fazendo um barulho, então não dava para continuar falando. Mas a ideia, como eu estava dizendo, era a gente fazer esse vídeo para a gente discutir um pouco, né, e ver como é que era a realidade do transporte aqui nesse município e como é que está hoje, né? E a gente já sabe que tinha essa linha férrea aqui que fazia transporte tanto de passageiro como transporte também de carga. E o transporte de passageiros aqui vai finalizar, segundo as informações dos próprios moradores, tá? No período da década de 70, tá? Por aí, aproximadamente. Bom, e o transporte de cargas, ele vai durar nesse município aqui até mais ou menos, até meados da década de 80, meados para final da década de 80, a gente vai ter transporte de cargas aqui ainda por essa linha férrea, tá? Como a gente pode ver, ela vai, nesse sentido que eu estou caminhando ao lado dela, ela vai levar a gente até a usina, né, onde realizava toda a descarga do material, né, da carga, que era cana de açúcar, para a produção do açúcar e também do álcool. Hoje em dia, muito maior a produção do álcool do que até mesmo do próprio açúcar. Então, o que acontece? A gente sabe muito bem que bom, o Brasil ele passou a investir na política rodoviária a partir do Juscelino Kubitschek. Ele tinha uma estratégia desenvolvimentista para o Brasil, a gente já sabe, né, de todo aquele seu slogan,
E ele também tinha o objetivo de proporcionar a integração do território nacional. E foi aí que ele construiu diversas rodovias, né? Por exemplo, a rodovia Cuiabá-Santarém, né? Rodovias também ligando Brasília ao norte do nosso país, né? Belém-Brasília, a gente sabe que existe também. Diversas outras rodovias foram criadas justamente com esse objetivo de proporcionar o desenvolvimento da indústria automobilística dentro do nosso país. Então, houve um incentivo muito grande para esse tipo de produção industrial no Brasil, em detrimento, infelizmente, da política para investimento no setor ferroviário. E aí a gente vai ver que existiu nesse momento um crescimento muito grande no rodoviarismo, tá, no Brasil, ao invés da política voltada para o setor ferroviário. E aí, a gente percebe hoje quais são os resultados. Por exemplo, esse município mesmo aqui, ele fazia ligação por meio da ferrovia com diversos municípios dessa região, como Palmares, Água Preta. A gente tinha aqui também a ligação desse município com Cabo Santo Agostinho, com Recife. Segundo a informação dos moradores, né, o trem ele saía algumas vezes ao dia e as pessoas elas podiam ir bem confortáveis no trem, né? Tinha um atendimento, vamos dizer, um atendimento especializado, né? Porque as pessoas eram servidas ali dentro e etc. Então era uma coisa boa. Eu conversei com pessoas que andaram nesse trem, elas falaram justamente isso, né? Que esse trem ele era bem confortável e tal, as pessoas podiam viajar bem. Porém, com a finalização desse projeto, a única forma de sair daqui desse município era por meio do transporte rodoviário. E aí eles tinham a opção do ônibus. E aí iniciou-se o ônibus aqui. Segundo informação também dos moradores aqui, existia uma empresa de ônibus naquele momento. Salvo engano, era São Domingos, tá? Mas eu não posso garantir esse nome porque eu posso estar esquecendo nesse momento. Mas essa empresa, ela fez uma pressão muito grande para que o transporte de passageiros e o transporte também de carga, ele fosse cada vez mais sendo reduzido. E aí chegou o momento que ele parou de existir. E aí a gente vê que hoje esse município, as pessoas não têm mais nenhum transporte por meio ferroviário, somente rodoviário. Porém, não se tem um transporte como o deslocamento, na verdade, a mobilidade, ela não é como era no período das ferrovias, tá? No período que essa ferrovia ela funcionava. As pessoas aqui elas se transportam, por exemplo, para outros municípios, elas precisam ir primeiro para Palmares. Ou seja, você tem aqui um ônibus que leva diretamente para Palmares e a gente vai ter também algumas vans que vai levar diretamente para Palmares. A gente está indo agora justamente para o local de onde saem as vans e de onde sai também o ônibus, né, o coração da cidade. Quem quer ir, por exemplo, para Recife, para sair daqui desse município, tem que ir primeiro para Palmares. Pega um ônibus que sai dessa pracinha aqui, vou mostrar para vocês. Pega um ônibus que sai dessa pracinha, daqui a pouco o ônibus deve chegar. E vai para Palmares. Ou pega uma van daquelas ali, ó. Eu estou falando sobre o ponto de vista do transporte coletivo, tá? Transporte coletivo. Se você quiser um mototáxi, você tem ali, ó. Acabou de passar um mototáxi. E aí é o que a gente vai ter de transporte coletivo para esse município. A gente vai ter outros tipos de transporte também, que é o transporte da prefeitura, que leva os estudantes para as universidades. Na verdade, a universidade em Caruaru, né? A Universidade Federal ou a UPS. Tá? Então a gente vai ter ônibus como esse daqui, que levam as pessoas para os alunos, né? Para a universidade, ou também alguns ônibus como este, que vão levar também para os hospitais em Recife. Esse é o que a gente vai ter de transporte aqui nesse município. O ônibus que leva as pessoas para o hospital, esse sai uma vez ao dia
na verdade é de madrugada que sai. O hospital é localizado em Recife, então eles saem na madrugada e daí eles voltam mais ou menos 2 horas da tarde para cá. Então também não é uma coisa constante, né? Se você adoecer, você tem que sair nesse horário. Ou normalmente são pessoas que estão com consultas agendadas. Se você precisa se transportar para qualquer outro lugar, então você precisa utilizar esse meio. Ou saindo de van, como eu já falei para vocês, essas vans aqui, tá? Que elas saem num período a cada 15, 20 minutos. Ou você vai precisar pegar um ônibus, e o ônibus ele já demora um pouco mais, aproximadamente 30 minutos, para chegar nesse local aqui onde eu estou e levar as pessoas para Palmares. A gente não tem um transporte aqui direto para Recife. Isso dificulta bastante, porque quem quer ir diretamente para Recife tem que ir para Palmares. É uma viagem que dura aproximadamente 20 minutos, a meia hora, e de Palmares ir para a rodoviária, e da rodoviária de Palmares pegar um ônibus para ir para Recife. Aqui não tem uma rodoviária para levar as pessoas diretamente para Recife, o que eu acho uma pena, né? E no período da ferrovia não tinha essa estação de trem, como vocês viram, as pessoas podiam ir diretamente para Recife ou para qualquer outro município. Não estavam na dependência da rodoviária de Palmares. Bom, isso é um ponto para que a gente possa analisar, né? A gente está num município que está localizado aproximadamente 120 quilômetros do Recife, não é distante, tá? É perto, nós estamos na zona da Mata Sul, e ao invés de termos uma transformação política, né, decisões políticas no sentido do avanço, da melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que a gente vai ter são decisões políticas, em minha opinião, no sentido retrógrado, tá? No sentido que não é no sentido do avanço. Alguns alunos, eles têm muita vontade, muito interesse de ir para Recife, né, de conhecer, mas eles não podem sair diretamente do seu município, precisam ir para outros. Algumas pessoas podem chegar e questionar: isso daí é uma coisa bem pequena. Eu particularmente não acho, né? Eu acho que isso daí é um monopólio que se estabelece e é também uma redução de direitos. As pessoas poderiam sim ter essa oportunidade. Bom, se você quiser, você pode, como eu falei, né, utilizar um transporte mais individualizado, como um mototáxi, ou ter um transporte particular. E aí sim você vai poder se deslocar desse município para outros aqui, tá? Se você quer se locomover dentro desse município, por exemplo, ir para os engenhos, né, como eles chamam de engenhos, que na verdade são os distritos daqui, você precisa ter uma moto ou um carro, né, particular, ou você vai ficar na dependência dos ônibus da prefeitura que levam os estudantes uma vez ao dia para a escola, está localizada aqui no centro, escola de ensino fundamental ou ensino médio, e retornam no outro período do dia. Se você quiser se deslocar em qualquer outro momento do dia, você não tem um transporte coletivo, tá? Nem particular, nem público. O público é como eu falei para vocês, só nesses 2 horários que traz as crianças e leva você pode pegar uma carona. E sabendo também que tem outros locais desse município onde o transporte não chega, as pessoas precisam andar bastante. Eu conheço pessoas que andam aproximadamente 40 minutos até chegar em um distrito onde chega esse transporte da prefeitura para levar as pessoas, né, para vir para cá. E quando esse transporte da prefeitura quebra? Então o problema é maior ainda, as pessoas ficam sem transporte nenhum, tá? As pessoas não conseguem se deslocar, não vão para médico, as pessoas não vão para a escola, as pessoas não vão fazer feira, porque a feira é localizada aqui, né, como a gente está nessa zona aqui da monocultura, então as pessoas não conseguem cultivar tudo que precisam para se alimentar. É uma situação complicada a questão do transporte. Daí a gente precisa estar atento a isso, estar analisando como que isso se dá, como que as decisões políticas elas contribuem para a melhoria ou para prejuízo da vida das pessoas, né? É importante que certa vez
passei por uma situação em que teve algumas pessoas que me pediram para levar até sua casa, porque não tinha mais transporte, não tinha nem a van, e o ônibus da prefeitura já tinha sido recolhido, e também não tinha um ônibus normal, e a pessoa precisava ir para casa e era à noite. Então imagina a cena, né? Eram algumas mulheres, e essas mulheres precisavam caminhar alguns quilômetros no meio desse canavial. Veja a situação, né? Ter que fazer todo esse percurso, olha os riscos para a sua vida. Então, obviamente, né, que eu levei pessoas lá até o local onde elas moravam. Mas a gente vê, né, como a precarização do transporte, né, essa questão do transporte, como o transporte precário dificulta a vida das pessoas. Uma outra vez um professor estava comentando comigo que precisava ir para casa e era noite também, então ele teve que sair daqui para ir mais uma vez para Palmares e de Palmares pegar um ônibus para ir para um determinado ponto e desse ponto ir para sua casa, porque daqui ele não poderia sair diretamente, né, para uma rodoviária do seu município, né? Então veja que uma situação é complicada, né? Essa precarização do transporte, e quando a gente vai para outros lugares, por exemplo, lugares mais desenvolvidos, digamos assim, né, sob esse ponto de vista do transporte, as pessoas elas saem da sua casa, às vezes no seu próprio bairro, ela tem um metrô que vai te deixar praticamente em todos os lugares. Eu conheço lugares assim, a gente sabe que isso é somente uma questão de decisão política. O interesse político é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E tá, enquanto eu estou voltando, eu vou comentando alguns outros pontos. Essa realidade que a gente vai encontrar aqui nesse município, a gente pode expandir para outros municípios aqui dessa mesma região, né? É um problema do transporte que não é somente daqui, em específico de Joaquim Nabuco, mas nós vamos encontrar em diversos outros municípios que estão localizados na zona da Mata Pernambucana e em outros lugares também do Nordeste, quem sabe até do Brasil também. Com certeza a gente vai encontrar esses problemas em outros lugares, né? Desde a questão do monopólio, desde a questão da ausência de transportes efetivos, como também do caso, né, por exemplo, desse professor até que eu comentei, que precisou ir para, digamos, Palmares, de Palmares ir para outro ponto e pegar o seu ônibus para ir para sua casa. Por exemplo, esse professor mesmo, ele larga à tarde, mas como não tem transporte para ele aqui, então ele precisa sair e ficar esperando chegar o horário da noite e chegar mais ou menos o horário de 10 horas da noite, que é o horário que o ônibus que ele precisa sai, que é um ônibus que leva estudantes para a faculdade que tem aqui, né, que é a FamaSul, leva e traz. Então esse ônibus ele só sai de 10 horas da noite, que é para levar os alunos de volta para outro município. Veja, o professor ele larga à tarde. Então, quais seriam as possibilidades que ele teria, né, de sair daqui, chegar na sua casa às 6 horas da tarde? Ele só chega em casa aproximadamente meia-noite. É esse o cenário que a gente tem, né? Como eu disse, a ideia não é estar focando em um ponto. Claro, a gente está focando aqui, mas a gente pode replicar isso em diversos outros lugares e entender como é que funciona o sistema de transporte no nosso país. Como é precário e o que a gente precisa para avançar ainda. Bom, gente, estou chegando, tá? Vamos começar agora a trabalhar. Beijo, até a próxima filmagem. E aí a gente vai conversando, tá? Aceito comentários, tá certo? Aceito o apoio de vocês e um abraço, um beijo muito grande a esse povo daqui, esse município. Os alunos olhando aqui pra mim. Esse município com um povo muito acolhedor. Muito carinhoso vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.